Eu vou replantar essas duas rosas do deserto. Eu fiz o desplante dela uns dias atrás, né, para ver se estava tudo ok com as raízes. Não estava 100%, né, estava algumas começando aí a apodrecer essas raízes mais finas, mas deu para salvar bastante raiz. Dá para ver que tem uma quantidade de raiz bastante satisfatória. Eu vou deixar ela um pouquinho mais alta do que ela estava. Eu não gosto de fazer levantamento de caudex muito grande. Normalmente eu levanto um ou dois dedinhos, para mim já é o suficiente, né? Como aqui tem períodos que são muito quentes, então eu tenho dificuldade de manter a planta hidratada quando eu faço o levantamento excessivo de caudex. Dá para ver que a cuia está um pouco pequena para ela, mas eu vou mantê-la aqui dentro mesmo. Daqui a um tempo eu replanto em uma cuia maior. A maior que eu tenho é essa, então vai ser nessa mesmo. Então eu compro outra depois, quando ela estiver enraizada eu tiro o torrão e planto ela diretamente em outra cuia maior. Até porque ela já é bem robusta, né? Então quando ela enraizar aqui, colocar em outra vai ser até interessante, até para fazer um levantamento também. Vocês devem estar vendo esses pedacinhos de madeira no substrato. Isso é um teste que eu estou fazendo. Essa madeira já estava decomposta e ela estava bem quebradiça, então eu decidi colocar essas lascas de madeira junto com o substrato para ver como é que a planta se comporta. Não acho que vai ter nenhum malefício, também não acho que vai ter benefício, mas resolvi colocar e arriscar. Não acho que vai matar a planta nem nada disso não. Mas como a madeira já estava bem fofa, né, bem fofa mesmo, então acredito que algumas raízes consigam penetrar nessas madeiras. Mas é só as experiências malucas que eu faço de vez em quando mesmo. A estrutura de raiz dessa planta é muito bonita, lembrando que ela estava plantada só na areia. Eu fiz um vídeo de desplante dela, vou deixar aqui na descrição para vocês verem se vocês quiserem assistir. Ela veio plantada praticamente só na areia e tinha também uns pedaços de bucha de coco, né, da casca do coco. Eu não fazia ideia de que o pessoal podia usar isso inteiro, né, como substrato. Eu já tinha visto pó de coco para semente, mas o pedaço da casca do coco foi a primeira vez e aparentemente estava dando muito certo. Se você quiser dar uma conferida, o vídeo desse desplante vai estar na descrição. E está terminado aqui o replante da primeira. Ela ficou bem legal. Não levantei muito o caudex, achei até que ia ficar um pouco mais alto. Mas à medida que a gente for colocando água, o substrato vai baixando um pouquinho. E aí vai expondo mais o caudex. E eu fiz esses pezinhos aqui de cimento com o copo mesmo. Coloquei o cimento no copo. Por quê? Porque eu tive problema porque eu deixei meus vasos no chão. Então isso atrapalhava um pouco para a umidade, né? Atrapalhava um pouco a drenagem do vaso. Então eu improvisei isso aqui, meio que deu errado porque eu não sei como é que gruda isso aqui no vaso, não sei se vai dar para grudar, mas eu quero manter esse espaço aqui entre o vaso e o chão. Eu acho que isso aqui vai ser muito benéfico para as plantas. Então essa foi uma das adaptações aqui que eu tive que fazer para controlar esse excesso de umidade que tinha nas minhas plantas na época de chuva. Agora eu vou replantar a segunda, já tem um padrão de caudex bem diferente, já também está com menos raízes. Essa daqui já estava um pouco mais afetada, né, pelo excesso de umidade, mas não foi o suficiente para deixá-la debilitada. Ela passou aí uns 15 dias fora do substrato e não mudou nada, não desidratou. Como ela já tinha o caudex mais robusto, então ela acabou não sentindo muito. Achei esse caudex bem bonitão, né? Parece uma batatona aí. Achei bem legal. Eu pretendia colocar essa planta em um vaso fundo, porque eu queria que esse caudex, essas raízes que estão começando a ficar mais grossas, elas ficassem mais compridas, mas eu estou com pouquíssimo substrato. O substrato já está acabando, não sei nem se vai dar para plantar essa daqui. Então o vaso fundo ia consumir muito mais substrato, então eu decidi colocar aqui nessa cuiazinha mesmo. E sobre o substrato, né, que sempre tem alguém que pergunta o que é que eu estou usando como substrato, eu nunca uso um substrato só. Eu fico mudando, fico testando coisas. Esse aqui tem, como vocês podem ver, tem esses pedaços de madeira, mas isso aí não é muito convencional, eu que inventei de usar aqui. Tem isopor triturado, eu gosto muito de usar isopor triturado, isopor inerte não prejudica a sua planta e ainda impede a compactação. Tem palha de arroz carbonizada, tem carvão triturado também e tem areia grossa lavada. Então esse é mais ou menos a base desse substrato aqui. Antes eu utilizava terra vegetal, mas eu parei de utilizar porque um dos problemas que eu tive no apodrecimento de raiz foi também devido à terra vegetal, né? Que aqui na minha cidade eu não encontro uma terra vegetal de boa qualidade. Então achei melhor não usar. Então está terminado aqui o replante. Assim ficaram as plantas, ó,
Não sei se eu vou podar elas, eu estava com vontade de podar pelo menos uma delas. Eu comprei essas plantas para fazer enxerto, mas eu achei elas tão bonitas assim, eu resolvi deixar assim mesmo. Essa daqui talvez eu pode para ver se ela fica com a copa mais frondosa. Eu realmente não sei o que eu faço com essas plantas, se eu deixo do jeito que está, se eu podo ou se eu faço enxerto.